Tudo bom, crianças? Hoje a gente vai ter aqui uma história muito especial que conta a história de um rapaz muito especial e ele tinha uma família que o amava muito. Ele vinha de uma família muito rica. O pai dele tinha 2 filhos, ele e seu irmão. Só que um dia ele decidiu ir embora, ele não queria mais continuar vivendo com seu pai e com seu irmão naquela casa. E ele falou para o pai dele assim: pai, eu não estou mais satisfeito em ficar vivendo aqui e eu quero que aconteça uma coisa muito especial. Eu gostaria que o senhor pegasse e desse a sua herança para mim, antes mesmo do senhor falecer, porque eu quero já poder aproveitar. Esse pai, que era muito rico, dividiu a sua herança em 2 partes, uma para ele e uma para o irmão dele. Ele pegou toda essa herança que o pai dele deu e pegou suas coisas e foi embora. O pai ficou muito triste, porque ele amava demais o seu filho. E esse filho, ele pegou a herança do pai dele, todo aquele dinheiro que o pai dele deu para ele, e foi embora e nem olhava mais para trás. Quando ele chegou numa cidade próxima, ele pegou aquele dinheiro e começou a gastar com várias coisas, com bebidas, com comidas, com festas. Ele nunca parava em casa, ele gastava tudo aquilo que ele via pela frente, ele gastava, ele comprava. Para ele falava que a vida tinha que ser uma vida farta. Então ele gastava todo o seu dinheiro, levava amigos que não eram tão amigos assim, para poder aproveitar com ele, e assim aquela fortuna que o pai dele deu para ele não durou quase nada, durou bem pouquinho. Ele pegava, ele levava os amigos dele, aqueles amigos que ele achava, que ele encontrou nessa cidade, e pagava para todo mundo. Ele pagava lanche para todo mundo, bebida para todo mundo, festa para todo mundo. Só que o que acontece? Todas as coisas um dia acabam, e o que aconteceu com o dinheiro dele? Acabou, e ele se viu sem nada. Ele falou assim: e agora? O que é que eu faço? Eu não tenho mais dinheiro. Eu não tenho uma casa própria para mim nesse lugar. Eu tô morando num local que eu aluguei. Eu não tenho trabalho. Eu não sei fazer nada, porque na fazenda do meu pai, ele tinha os empregados dele. Eu nunca aprendi a fazer nada, eu não sei o que fazer. E ele entrou em desespero. Sabe o que acontece quando a gente está desesperado? Algo de terrível acontece. Ele não conseguia trabalhar, ele não tinha experiência em nada. E o que aconteceu? Ele só conseguiu um tipo de trabalho: cuidar dos porcos. Havia um senhor que tinha um sítio e ele falou assim: olha, eu não tenho como te pagar um salário, porque eu não tenho um sítio muito grande, eu sou um homem simples, mas eu tenho os meus porcos. Se você cuidar dos meus porcos, você pode se alimentar das sobras que eles não comerem. Já pensou uma pessoa com tanto dinheiro, acostumado a tudo do bom e do melhor, ter que comer o resto da comida do porco que o porco não quis comer? Foi isso que aconteceu com ele. E ele, quando terminava ali de trabalhar, que ele comia aquela comida desesperado, ele ficava pensando assim: eu tô comendo o resto da comida do porco e na minha casa os empregados do meu pai comem do bom e do melhor. E eu estou aqui comendo dos restos. Ele tomou uma decisão muito difícil, a de pedir perdão para o pai dele e voltar para casa. O pai dele, ele não sabia, mas o pai dele sempre ficava lá de longe, olhando na estrada para ver se um dia o filho dele voltava. Um dia o filho dele, com muita vergonha no coração, com as roupas rasgadas, sujo, sem tomar banho, porque ele já não tinha mais nem onde morar, ele estava vivendo ali junto dos porcos, ele resolveu voltar para casa. E quando o pai dele viu, você pensa que o pai dele ficou cheio de raiva porque ele estava voltando para casa todo rasgado, sem R$1 no bolso? Será que aconteceu? Vamos descobrir. O pai dele deu um enorme abraço nele.
falou assim: esse é o meu filho amado que estava perdido, e ele voltou para casa. Ele mandou que os servos dele fossem lá e fizessem um mega churrasco para ele, com tudo do bom e do melhor, para celebrar a volta desse filho para sua casa. Apesar desse filho estar cheio de vergonha, o pai estava muito feliz, porque o pai o amava e ele sabia que uma hora o filho dele iria fazer algo e ele iria precisar do perdão do seu pai. E o pai fez essa linda festa para ele e o recebeu junto dos seus outros amigos de verdade, dos seus familiares, das pessoas da casa, porque esse pai falou assim: o meu filho que estava perdido, ele voltou, e por isso nós devemos celebrar. Deus também age assim com a gente. Muitas vezes nós fazemos as coisas erradas, muitas vezes nós esquecemos de Deus e fazemos as coisas do jeito que a gente quer. Só que o que acontece? Nós acabamos muitas vezes fazendo as coisas de acordo com a nossa vontade, e uma hora a gente fala assim: poxa vida, eu acho que Deus deve estar muito triste comigo. E aí nós acabamos pedindo perdão a Deus. O importante é pedir perdão a Deus e não fazer de novo. Ou vocês acham que esse irmão aqui, ele pegou e simplesmente foi embora de novo da casa dele? Não, ele pediu perdão e não voltou a cometer o mesmo erro. Quando nós fazemos alguma coisa de errado, nós podemos pedir perdão a Deus. Só que quando a gente pede perdão, diferente de pedir desculpa, pedir perdão significa que a gente não quer fazer de novo. Pedir desculpa, a gente pede por uma coisa que aconteceu sem querer naquele momento. Por exemplo, eu pisei no pé de uma pessoa sem querer. Eu estava andando e pisei no pé da pessoa. Isso é um pedido de desculpa. Aconteceu, mas não foi por querer. Quando a gente pede perdão, é porque algo de mais sério aconteceu. Então, ali esse irmão, esse filho, ele pediu perdão. Não somente para o seu pai, mas para o seu irmão também. Porque o seu irmão continuou na casa, cuidando e ajudando seu pai, enquanto ele simplesmente foi embora. A nossa lição de hoje é a gente pensar: será que tem alguma coisa que eu deveria pedir perdão para os meus pais? Será que eu tenho que pedir perdão para o meu irmão, se eu tenho irmão? E como que eu posso agradar a Deus, tá bom? Essa é a nossa aula da escola dominical. Logo, logo nós teremos outras. Que vocês fiquem com Deus. Ah, e não esqueçam de seguir o plano de oração que eu passei para vocês, tá bom? Beijo!